gestão de projetos na prática? Acho que a gente tem que começar... Deixa eu abrir aqui. Acho que a gente precisa iniciar, então, essa aula, mesmo que a gente não vá trabalhar uma parte tão conceitual, a gente precisa entender, afinal, o que é um projeto, né? Então, o conceito de projeto pode ser definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. São atividades ou empreendimentos que têm início e fim programados, devendo resultar em um serviço ou produto final, certo? Então, assim, é um esforço temporário, né? O que significa isso? Que ele tem início, meio e fim. Todo projeto vai surgir de uma necessidade, né? Ou seja, ele surge para criar um produto, serviço ou resultado, tá? Isso seja qual for a necessidade da empresa que está contratando, ou enfim, né? Então, ele tem um objetivo, início, meio e fim. E ele deve resultar em um serviço ou produto final. Então, tem que ter uma coisa entregável, né? Algo que tem como ser acessado por quem está contratando, né, o projeto, ou pela empresa que tem um setor de gestão de projetos. Então, a principal coisa que vocês precisam ter fixada na cabeça de vocês é que o projeto ele tem início, meio e fim. Então, ele tem prazo para iniciar e ele tem um momento que ele termina. Não existe um projeto contínuo, sem fim. Vai chegar algum momento que ele vai terminar. Mas e afinal, gestão de projetos, o que é? Se projeto é uma coisa que tem início, meio e fim, a gestão de projetos são todos os instrumentos e as ferramentas, e aí podem ser tabelas, planilhas, software, técnicas e conhecimentos, que aí muitos já estão um pouco mais familiarizados com o que assistiram nas aulas. Por exemplo, eu vou mostrar um pouco mais ali em seguida quais são essas técnicas e conhecimentos que a gente pode aplicar. Mas são essas ferramentas utilizadas pelo gestor e sua equipe para coordenar as atividades conforme a demanda. Certo, pessoal? Quais são as principais características de um projeto? Né? O projeto, então, ele tem essas 5 principais características. A primeira, ele visa atingir um objetivo. Então, ninguém começa um projeto a Deus dará. Tem um momento que esse projeto vai deixar de ter validade. E é aquilo que eu já falei anteriormente. Tem data de início e fim definida. Ele também trabalha com a incerteza, né? O que é trabalhar com a incerteza? No meio do caminho pode acontecer alguma coisa que faça o projeto deixar de ter validade, né? Ou deixar de ter um propósito. E por isso que se trabalha com a incerteza. Então ele é algo único e nunca feito antes. Por que ele é algo único? Porque se o sistema já está funcionando de uma forma correta, não tem necessidade de se fazer um projeto, né, a não ser que se altere a funcionalidade de algum trabalho. Então, por isso ele entra para que possa ser introduzida alguma mudança, ou que nem um exemplo bem prático, tá? Agora, com a questão de coronavírus, as empresas precisaram se adaptar de forma muito rápida ao home office. Nem todas as empresas estavam preparadas para receber esse tipo de atividade. Então, é um projeto que precisou ser agilizado com muita eficiência, né? Então, seja adquirir computador, seja adquirir software para poder trabalhar em casa, ou algum sistema que tenha acesso pela nuvem, né? Tudo isso altera o normal, né? Ou seja, ele é único. E ele é limitado a um escopo e a um custo, né? Então, o que limita um projeto? 3 coisas que podem fazer com que um projeto termine. Primeiramente, o tempo, né? Porque se tem um projeto com um tempo determinado, terminou o tempo,
terminou o projeto, a não ser que se estique esse tempo, né, aí faz uma adesão. O custo, né, olha, estourou o limite do orçamento do cliente ou da empresa, nós não temos como continuar, então o custo vai limitar o projeto. E o escopo, né? O escopo é nada mais do que os objetivos, né? Então, você concluiu o seu objetivo, concluiu o escopo, concluiu o projeto. Então, são esse triângulo das restrições. É o momento em que se limita ou se extingue um projeto. E todo projeto tem um ciclo de vida, apesar de ele ter um início, meio e fim, ele tem uma nomenclatura mais específica, né? E ele passa por esses 4 processos, depende de qual a literatura que vocês usam para estudar, tá? Mas ele tem esse ciclo de vida, que é a iniciação, o planejamento, o controle e execução e o encerramento, tá? Isso eu estou falando mais por cima, mas a gente já em seguida vai ver isso bem de forma prática, tá? Peguei do material de vocês aí da Anhanguera, esse ciclo de fases um pouco mais detalhado, tá? Onde tem aquilo que a gente falou antes, início, planejamento, execução e encerramento. Onde no início nós temos o que e como fazer, o escopo do projeto, que são os principais, tá? O Project Charter, que é o documento de abertura do projeto, tem o planejamento, tem as listas de atividades, cronograma, indicador de desempenho, a execução, né? E, por último, ali até a minha câmera está trancando um pouco, mas o encerramento, né? Que é o final, que aí nós vamos ver aonde estão os resultados obtidos, a análise prevista, né? E tudo mais. E para a gente conseguir entender esses conceitos de uma forma prática, eu resolvi criar um estudo de caso, tá? Que provavelmente é bem diferente do que vocês estão estudando, mas para mostrar que ele se aplica a um nicho enorme de coisas, tá? Então, como usar de forma prática a gestão de projetos? Através desse estudo de caso. Então, vamos considerar que uma instituição beneficente para crianças carentes precisa arrecadar fundos e construir um ginásio de esportes. E, para isso, contratou a sua empresa para gerir o projeto. O prazo desse projeto é de 2 anos e o orçamento inicial é de R$15 mil. Você é o gestor, nós somos os gestores, e vamos desenvolver todo esse projeto juntos, certo? O que a gente precisa analisar dessa estrutura inicial? Que a gente vai ter 2 trabalhos. Um primeiro que é a arrecadação de fundos e o outro para construir um ginásio de esportes. Afinal, nenhum ginásio de esportes se constrói com R$15 mil. E é por isso que a nossa empresa foi contratada, para arrecadar os fundos e depois construir o ginásio de esportes. Então, são 2 coisas diferentes, tá? Então, o início. Primeira parte do nosso projeto, nós temos que decidir quem faz parte da nossa equipe, tá? Então, para esse fim específico, tá? Então, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Quem faz parte da equipe e qual a cada função. Então, tem o gestor, que é você, tem um arquiteto, que vai ser o responsável da empresa de arquitetura, tem um contador, que é a pessoa responsável da empresa de contabilidade, um engenheiro, que é a pessoa responsável da construtora, e um publicitário, uma agência de publicidade. Depois vocês vão ver aonde cada um desses vai entrar dentro da nossa proposta. E aí a gente tem o nosso início. Lembra onde nós começamos a falar a respeito de escopo de projeto? O escopo de projeto ele é um documento padronizado, ele dificilmente sai da linha, mas ele é um norte, ele é um objetivo, né? Onde vocês querem acessar. A minha câmera está trancando ali, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui para baixo. Pronto, acho que agora
vai ficar melhor de vocês. Desculpa. Espera aí que eu me perdi aqui. Pronto. Mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. A declaração do escopo, então, é a arrecadação a declaração do escopo, o objetivo, título, né? Arrecadação e construção de um ginásio de esportes. Descrição do escopo. Vamos descrever o que nós temos que fazer. Nós temos que arrecadar fundos e usar os recursos para a construção do ginásio. Lembra que são duas coisas que eu falei que a gente precisava fazer. Critérios de aceitação do produto, né? O que nós vamos... quando que nós vamos dizer, ok, encerrou esse trabalho? Quando os fundos forem recebidos, e os fundos têm que ser recebidos de forma legal, né? Ou seja, não vai vir um traficante lá e dizer, eu quero financiar isso aí. Não, vamos ver de onde está vendo esse recurso, né? E a construção em si do ginásio, segundo as normas legais da construção civil, né? Não pode causar risco para a segurança das crianças. E as entregas do projeto. O que nós, empresa de gestão de projetos, vamos entregar? Os extratos com movimentação bancária e o balanço de fluxo de caixa com as entradas e saídas, né? Demonstrando como que foi utilizado o dinheiro, como ele foi empregado, e o ginásio de esportes construído e pronto para uso. Exclusões do projeto. O que não faz parte do que a gente precisa entregar? Não é parte do projeto a execução da obra. Para isso, se contratará uma empresa especializada. Então, nós somos uma empresa que gere projetos, nós não somos uma construtora. E para isso, nós temos que contratar quem tenha o conhecimento específico necessário. Então, quem vai executar a obra é a construtora. Restrições do projeto. O que pode restringir ele de acabar antes? A falta de engajamento da equipe, né, se as pessoas não fizerem a sua parte. A falta de aderência da sociedade no projeto. O que isso significa? A gente precisa arrecadar os recursos, né, por meio de doações, enfim, nós vamos ver em seguida. Se a sociedade não aderir, a gente não vai ter o recurso, não vai ter como construir a obra. E atrasos na obra, né, pessoal, que pode exceder esse período de 2 anos do nosso projeto. E quais são as premissas do projeto, né, as etapas? Pegar o orçamento para a construção do ginásio, que a gente ainda não sabe quando vai ser, traçar a estratégia para arrecadação de fundos, executar a arrecadação de fundos, administrar os recursos do fundo, contratar a construtora, fiscalizar o projeto e construção da obra e entregar os relatórios com os descritivos financeiros de todo o projeto. Então, né, esse é um escopo, né, independente de qual for o objetivo inicial, vocês conseguem adaptar e incluir nesse escopo, desde que siga, né, desde que eu espero que vocês estejam conseguindo ter essa visão mais prática, porque às vezes é tudo tão teórico e eu quis trazer diferente, certo? Uma forma bem prática. Então, feito isso, nós vamos para uma segunda etapa, né, que seria a do Kick-Off Meeting. O que é o Kick-Off Meeting? É uma reunião inicial, né, ou seja, a primeira reunião com a equipe do projeto e o cliente. Esta reunião seguirá a definição dos elementos básicos para o projeto e outras atividades de planejamento do projeto. Deixa eu organizar aqui, que já saiu de novo a minha imagem, está tapando. Então, é uma reunião onde vão se sentar e definir as estratégias iniciais para começar a executar essa tarefa de atividade. Então, é uma reunião inicial, tá? E aí, nós entramos para uma segunda etapa, que é a etapa de planejamento, né? Na etapa de planejamento, aí eu trouxe para vocês um aplicativo online, que eu até coloquei o link aqui, que eles chamam Rick, acho que é Rick, não sei escrever direito, mas ele é uma ferramenta muito boa de ser usada para gerir qualquer tipo de projeto, tá?
E aí nós conseguimos definir quais são as tarefas que são feitas. Por exemplo, adiciono aqui uma tarefa. Vamos lá. Comprar cadeiras. Exemplo, tá? E aí, essa tarefa, eu posso gerir ela para onde eu quero que ela vá. Se ela está em andamento, se ela está concluída, se ela está em espera, né? Então, é uma forma de controlar o fluxo de trabalho da equipe. E isso é fundamental para a gestão de projetos. Não se faz gestão de projetos sem ter um controle das etapas, tá? Então, eu coloquei aqui, para vocês olharem, o que eu coloquei em andamento, concluído e em espera. Em andamento, publicitário, planejar campanha de divulgação nas redes sociais com uma vaquinha virtual para a construção do ginásio. Nesse meio tempo, para estar em andamento, nós temos o arquiteto e o engenheiro para montar um projeto arquitetônico para a construção do nosso ginásio. Tá? As etapas que estão concluídas no dia de hoje. O contador, que eu já tinha solicitado para ele, pegar 3 orçamentos para a construção da quadra, e aí dos orçamentos nós vamos escolher qual é o mais acessível, né? A reunião de Quick Off Meeting, que a gente já tinha feito anteriormente, e o gestor, que somos nós, fazer o escopo do projeto. Então, isso já está concluído, tá? E em espera, nós temos a construtora, né, que está aguardando a execução da obra. Por quê? Aí, primeiro tem que estar o projeto pronto, arrecadar o dinheiro, e aí depois iniciar a execução da obra. Então isso aqui é só para mostrar para vocês de uma forma bem prática como é que a gente pode gerir os projetos, tá? Aí vamos supor que o publicitário fez já está pronta a campanha, já arrecadou todo o dinheiro. Nós vamos colocar ele em concluído, né, ou em espera, caso mude alguma coisa. Então ele é bem prático e bem fácil de usar. Vamos voltar aqui para nossos slides. Tá? Isso é o que eu estava mostrando ali para vocês. E aí? Então, nosso projeto, né, uma forma ilustrada, é esse desenho aí. Né? É a planta arquitetônica, é a estrutura, é a gente planejando como vai ser sem ter uma coisa física ainda para ser mostrada. Tá? Faz parte também do nosso projeto o cronograma, tá? E aí no cronograma nós somos obrigados a ter esses 4 passos, que seriam o quê? O quê? Primeiramente o quê? O segundo é o responsável, quem fica responsável por gerir aquela atividade. O prazo, lembra que tudo tem início, meio e fim, nós temos que saber quando vai iniciar e quando vai terminar. E o status, que pode ser acompanhado pelo aquele programinha que eu mostrei antes para a gestão de projetos. Então, olha lá o exemplo. Pegar o quê? Pegar orçamentos. Responsável, contador. Prazo, 1 mês. Status, concluído. Depois, iniciar campanha nas redes sociais para a vaquinha virtual. Quem é o responsável? É o publicitário. Qual é o prazo? 2 meses. Status, em andamento. Montar o projeto de construção da obra. Quem é o responsável? O arquiteto e o engenheiro. Qual é o prazo? 4 meses. Qual o status? Está em andamento. Depois, construtora entregar a obra pronta. Quem é o responsável? A empresa construtora. O prazo, 12 meses. E o status, iniciar quando o projeto arquitetônico ficar pronto, certo? E quando tiver os recursos para dar o recurso financeiro para dar o start inicial na obra. Certo, pessoal? Se estão acompanhando, vão me dizendo aí se for tendo alguma dúvida, tá? Eu estou passando tudo, depois lá no final eu vou deixar também bem livre para vocês irem tirando as suas dúvidas, mas tem bastante coisa para a gente ver ainda, por isso que eu estou dando uma agilizadinha. Arrecadação de fundos é uma das etapas desse projeto específico. Então, a vaquinha para o ginásio, a valor arrecadado, né? Então, de forma bem prática. Passada a parte de planejamento, nós vamos partir
para a execução, tá? Principais etapas da execução: realizar e se manter no foco, resolver os problemas com agilidade, né? Ou seja, não deixar acumular problemas, porque senão vai acabar atrapalhando no conceito do projeto. Controlar as alterações no escopo. Vamos supor que lá no meio do projeto não é mais de responsabilidade nossa arrecadar os fundos. Vamos supor que a instituição, aquela que nos contratou, já tem o dinheiro. E aí eles só querem que a gente faça a execução da obra. E nisso vai ter uma alteração do escopo. Então, faz parte da gente estar atento nisso para a execução. A análise de risco, né? O que pode dar errado e não. E acompanhar, caso dê algum problema errado no meio do caminho, aplicar ações corretivas, que nós também vamos ver já na sequência. Então, trouxe uma imagem só para ilustrar o que seria a execução da obra, que é a obra em andamento, né? Fazendo a parte de construção física, tá? E aí, dentro do processo de execução, nós temos aí uma parte que o conteúdo, com certeza, o conteúdo que vocês estão vendo, ele é conceito, né? E eu estou tentando trazer para uma parte prática. Então, eu trouxe o conceito para depois poder mostrar a parte prática para vocês. Então, o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Ele é em inglês, né? Que é plan, do, check and act, certo? E aí, quais são as etapas, tá? Planejar, nós temos identificação do problema, ou seja, durante o nosso processo apareceu alguma coisa que deu errado, então nós temos que analisar, identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo, ver em que momento do processo isso aconteceu, e fazer um plano de ação. Plano de ação, ele é parecido com o cronograma, tá? Ele tem o que tem que ser feito, quem vai fazer, o responsável, o prazo para a conclusão. Depois nós temos o do, que é o fazer, é a execução desse plano de ação que foi criado a partir da identificação do problema. Depois nós vamos fazer a verificação dos resultados, ver se o plano de ação está surtindo resultado. Se não está, nós vamos fazer uma padronização, né? Que é o quê? Adequar para fazer a coisa andar da forma certa. E a conclusão, né? Que é o momento que se conclui essa etapa ou se encerra e recomeça, caso tenha que mudar o planejamento, que é exatamente o que nós vamos ver agora na sequência. Desculpa, precisei tomar uma aguinha. Então vamos olhar na prática. O que seria o planejar? Tá? Identificar problema. Primeiro problema, os recursos inicialmente disponíveis para construir a quadra são poucos, 15 mil reais. Isso é um problema, nenhuma quadra se constrói com 15 mil reais. A partir disso nós vamos estabelecer um plano de ação, que é fazer uma campanha online, investindo em marketing, fazer um vídeo mostrando a importância da construção do ginásio para as crianças e divulgar a nossa vaquinha online. Nesse projeto nós temos duas metas. A primeira é arrecadar 40 mil reais no primeiro mês de campanha e a segunda meta que é arrecadar 1 milhão de reais até o final do projeto. Na prática, parte do fazer. Lembra que nós estamos vendo aqui, planejar. Agora nós vamos ver a parte do fazer. Execução do plano. Então, a agência de publicidade irá criar o vídeo e fazer o design das publicações para o Facebook, Google Ads, entre outros, e começar as arrecadações de valores imediatamente. Na prática, checar, terceira etapa do nosso ciclo ali, verificar o atingimento da meta. Ao final do primeiro mês, a campanha foi conseguido arrecadar somente 50% do valor planejado inicialmente, atingindo 20 mil reais. Então, lembro que a meta inicial nossa era atingir 40 mil reais,
no primeiro mês de campanha. Só que foi executado e foi atingido só metade. Se não fizer nada para alterar essa realidade, vai chegar no fim da meta final e não vai arrecadar 1 milhão. Se em um mês não conseguiu, em 2, até o final do projeto não vai conseguir. Então, o que é preciso fazer? Aplicar uma ação corretiva, né? Então, o problema identificado. O plano de ação não tinha investimento em anúncios pagos, somente orgânicos, e não estava atingindo a meta. Né? Que nem quem sabe aí acompanha redes sociais, tem os anúncios pagos do Facebook e tem os anúncios orgânicos. Orgânicos é o que tu não paga, e os pagos é os que são impulsionados. Então a conclusão era que precisava investir em anúncios patrocinados para atingir um público mais abrangente. Então, foi identificado o problema, foi trazida uma conclusão. E, no caso, se vocês olharem o nosso ciclo, a gente atingiu as 4 etapas, né? Chegamos na conclusão. Isso significa que acabou o projeto? Absolutamente que não. A gente recomeça o ciclo, faz um novo plano de ação, inserindo os investimentos em anúncios pagos e marketing digital, executa a campanha e reavalia os resultados. Então, né, por isso que ele é um ciclo. Ele não tem um fim. Ele inicia e termina, inicia e termina, inicia e termina, tá? E esse é o ciclo, tá? Do PDCA. O encerramento, então. No encerramento do projeto, serão avaliados os resultados obtidos, a análise do previsto e real. Né? O resultado obtido, o que nós temos que ver? Foi conseguido arrecadar o valor, primeiramente. Segundamente, foi conseguindo construir o ginásio? Foi conseguido. Então, isso que nós temos que ver. Análise do previsto e do real. Foi projetado que vai se gastar 1 milhão. Vai se gastar 1 milhão? O que foi atendido? As lições aprendidas e a comemoração, né, pessoal? É o momento da entrega da quadra, é encerrar o projeto e dizer que deu tudo certo. Então, para ilustrar esse momento, os resultados obtidos, o final, que é a quadra pronta, encerrada, né, para entregar para a instituição. E aí nós entramos na parte dos entregáveis. Lembra que a gente falava lá no início? O que nós vamos entregar? Uma quadra pronta e os documentos, né, que é esse demonstrativo que demonstra a viabilidade do projeto. Então, considerar os recursos utilizados para concluir o projeto, né, quanto que foi gasto, as receitas obtidas, tá? Então, quanto que foi recebido, e o investimento inicial. O investimento inicial a gente já sabe que foi de 15 mil reais, o restante precisava ser adequado. Então, agora nós vamos vir para um momento que acho que muita gente tinha dúvida, né? Que é a parte de custo do projeto. Bom, o que compõe o custo do projeto? Todos os recursos, seja humanos, físicos, enfim, tudo aquilo que se necessita para que o projeto possa sair do papel. Deixa eu tirar a minha câmera aqui um pouquinho, para vocês conseguirem visualizar. Ó, eu não consigo tirar a câmera, mas eu vou deixar bem pequenininho lá em cima. Tá. Então, o que compõe os custos desse projeto que nós temos no exemplo? A empresa de contabilidade, o que ela vai fazer? Gerir os aspectos financeiros e de pagamento do projeto. Ele que fica responsável por toda a parte financeira do nosso projeto. O orçamento, 24 mil reais, sendo as condições de pagamento R$1.000 por mês. Porque 24 mil, porque são 2 anos, né? Ou 24 meses. Outra empresa que nós precisamos contratar, agência de publicidade, é quem vai fazer a arrecadação dos fundos, né? Então, o orçamento que eles nos pediram é 60 mil reais para gerir os projetos, sendo R$2.500 por mês para fazer a propaganda. A empresa de arquitetura, o que ela vai fazer? Ela vai realizar o projeto da obra.
Ela nos cobrou R$45.000, uma entrada de 10 mil e 35 mil na entrega do projeto. A construtora, que vai fazer a execução da obra, nos pediu um orçamento de R$1 milhão. A entrada de 250 mil e mais 3 parcelas do mesmo valor. E o custo do gestor de projetos, que somos nós. Afinal, a gente precisa receber, somos humanos, né? E não vamos receber tão mal assim, R$3.500 por mês para gerir esse projeto, que dá um total, no longo de 2 anos, de R$84.000. Então, o custo total desse projeto é de R$1.213.000 para que seja executada toda a nossa obra, tá? E aí, nós temos que diferenciar e saber entender a diferença de custo do projeto, ou seja, o nosso orçamento inicial, para o fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa a gente pode relacionar e entender como um extrato bancário, tá? Onde vai ter todas as entradas e todas as saídas de recursos financeiros. Tá? Então vamos olhar nesse exemplo ali. No dia 10 de janeiro de 2019 foi quando começou a obra. Então, o nosso saldo inicial era de R$15.000. Em janeiro, aí tem a data, 15 de janeiro, fizemos o pagamento da primeira parcela do contador. R$1.000. Nosso saldo, 15 mil menos 1.000, 14 mil. Depois, no dia 20 de abril, pagamos a primeira parcela da agência de publicidade. R$2.500. Saldo atual, 11.500. Aí lembra que a gente falou lá no início que a meta era atingir R$40.000 e agora nós estamos só com R$20.000? Esse valor nós temos que colocar dentro da nossa entrada. Então, em fevereiro nós tivemos a entrada do primeiro mês, que é proveniente a R$20.000, aquele valorzinho que entrou. Então, atualiza o nosso saldo para 31 mil. Dia 28 de fevereiro, dia 1º de março, pagamento da entrada da empresa de arquitetura, R$10.000. Atualiza o saldo, né? Diminui. Então, ali, toda a entrada, e aí nós fizemos a alteração do nosso projeto, lembra? Que a gente decidiu que ia começar a investir mais em campanha virtual do Google, então nós temos essa saída desse investimento de R$900. Então, atualiza sempre o valor do nosso projeto. E lógico, eu fiz um pedaço, não vou fazer todo o fluxo de caixa do projeto inteiro, mas só para vocês entenderem que ele vai ter os lançamentos contábeis de tudo que entrar e que sair dessa forma, tá? Essa é a demonstração financeira, fluxo de caixa, a demonstração financeira de tudo que entra e de tudo que sai do caixa da empresa, tá? Então, de uma forma bem prática, bem sucinta e explicativa, seria mais ou menos isso. Riscos do projeto. A gente também tem que entender o que são riscos do projeto. E não, por exemplo, nesse caso específico, né? Não conseguir a arrecadação necessária, a empresa não cumpriu o prazo, alteração de custos que comprometem a receita, falta de engajamento da equipe, né? Então, são itens que nós temos que, como gestores de projetos, estar atentos ao que pode alterar nesse meio. E aí, o que nós temos de entregáveis? Lembra que nós falamos lá no início o que é um entregável de um projeto? Lá no escopo a gente definiu, vai ser o nosso relatório final. É o demonstrativo do custo planejado e executado. Então, o nosso planejado foi 1 milhão, o nosso executado foi 1.230.000. Como que, da onde saiu esse dinheiro? Intensificou a campanha, pegou recursos de outras fontes, né? Enfim... Isso tudo tem que estar no nosso relatório final do projeto, tá? O fluxo de caixa, que é o que nós começamos a ver ali anteriormente. Os prazos e as responsabilidades. Quem ficou responsável, cumpriu o prazo que prometeu ou não cumpriu, o que foi que aconteceu, né? E as conclusões da viabilidade. É viável construir ou não é viável? Seja pelo investimento, seja pelo tempo que eles têm, isso tudo tem que ser concluído lá no final. Então, pessoal, eu já estou entrando para a parte final da nossa aula de hoje, né?
trazendo um apanhado geral, e aí vocês vão ver como isso pode se aplicar, como a gente pode aplicar a gestão de projetos no nosso dia a dia. Então, a gestão de projetos ela é fundamental para qualquer atividade, inclusive na nossa vida prática. E nós vamos ver como podemos usar isso para estudar, que é o que vocês fazem na casa de vocês. Então, o que seria o nosso início, né? Nossa primeira etapa é o que e como. Antes de você escolher a faculdade, você vai analisar o que quer para a sua vida, aonde quer chegar profissionalmente, cargo. A maioria dos alunos que nós temos aqui é do curso de recursos humanos. Então, provavelmente vocês se imaginam lá futuramente lidando com pessoas, ou fazendo um processo de recrutamento, um processo de seleção, né? Vocês almejaram isso para a vida de vocês. Então, vocês já têm o escopo do projeto de vocês, que é saber aonde vocês querem chegar, ou se vocês querem abrir uma empresa, enfim. Na parte de planejamento, vocês foram até a faculdade e viram quais os documentos vocês iam precisar para se matricular, qual o dia da prova, tiveram que estudar para vestibular. Aí passaram na prova de vestibular, começaram a estudar, aí vocês começam a seguir o cronograma das aulas, o cronograma de provas, a se organizar para estudar, né? Eu já sei que dia tal tem prova, então eu vou organizar os estudos. Quem sabe usar aquele programa que eu mostrei para vocês, né, início, meio e fim, para organizar os estudos de vocês. O que eu já estudei, o que eu ainda tenho que estudar, o que falta eu fazer, né? Já fiz atividade interdisciplinar? Não. Tenho que fazer, tenho que buscar referência, né? Então, a gestão de projetos, a gente lida com ela diariamente. Só que na faculdade vocês estão vendo a parte conceitual. E daqui a pouco isso embanana tanto a cabeça de vocês que esquece que é uma coisa prática, é uma coisa usual, bem na verdade. E vocês seguem os cronogramas de aula, o cronograma da prova, tá? E aí vocês partem para a parte de execução, né, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Manter foco nos estudos, né? Ou aí entra o PDCA lá, né? Problemas de acesso ao portal. O que vocês fazem? Tira dúvida com a secretaria, ou entra em contato com alguém do suporte. Ou se tem alguma dúvida referente aos conteúdos do curso, vocês procuram o tutor online, vocês conversam com os colegas no grupo do Face, do WhatsApp, e tem as aulas online, né, que nós estamos tendo agora. E se você está fazendo o trabalho, envia para correção e retorna com ações corretivas, alterações, né? Tem alguma coisa que não ficou bom no trabalho, o tutor vai dizer, olha, né, tem que melhorar isso, tem que ter aquilo outro. É esse feedback também, ele faz parte da execução. E o encerramento é o tão sonhado diploma, né? É o que vocês têm, é a comemoração, é o dizer que o aprendizado concluiu, e aí vocês encerram um projeto. Isso significa que vocês não vão ter mais nenhum projeto na vida de vocês? Não, vocês podem começar a pensar numa pós-graduação e aí acrescentar isso e abrir um outro projeto. Vocês vão querer abrir uma empresa posteriormente, né? E eu já passei por essa alegria de poder me formar e em breve vocês também vão estar passando por isso, tá, pessoal? Então, essa parte final eu quis trazer e ilustrar, na verdade, de uma forma bem prática o que é a gestão de projetos e como aplicar isso, tá? E, então, de um apanhado geral, assim, eu tentei buscar as principais dúvidas de vocês, o que vocês colocaram no nosso grupo do Face ali, e tentar adaptar. Como eu disse, não sou o mais expert em gestão de projetos, mas tentei aqui, né, passar as principais pontos, como vocês podem trazer isso de uma forma prática. E agora eu abro, né, um momento para que vocês possam tirar algumas dúvidas, né? Não sei, daqui a pouco alguma coisa mais técnica eu não vou conseguir trazer agora, né, em função de que não faz um pouco de tempo até, inclusive, que eu não estudo a respeito desse assunto. Vou ler aqui o que vocês deixaram de comentários. Deixar um resumo dessa aula no PDF, com certeza. Vou salvar essa aula inteirinha num PDF, vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp para vocês. Não sei se tem como botar aqui no grupo do Face,
Se tiver, eu coloco também, tá? Senão eu deixo nos grupos de WhatsApp. Quem não tiver no grupo de WhatsApp, vou pedir para minha embaixadora da RH, sem dúvidas, a Cláudia, para deixar o link do nosso grupo aqui para quem quiser participar. Giovanni dizendo, bela iniciativa, pô, muito obrigado. Bem mais fácil de entender, assim, que lá no portal é um jeito que a gente não entende. É realmente isso, né? Eu fui pesquisar material para essa aula e achei muito conceito. E é difícil a gente aprender com conceito, a gente tem que trazer para uma parte prática. E é por isso que eu quis trazer dessa forma para vocês. Vai ser gestora de projetos. A EWA ganha bem, olha, ganha bem, principalmente projetos voltados para a área de TI. Atualmente as empresas estão passando do modo analógico para o modo digital. Então, quem se atenta a procurar as empresas que querem implementar um software e viram gestores de projetos da área de TI estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Inclusive as áreas, se vocês forem pesquisar, as áreas que mais têm procura são as voltadas para a área de tecnologia da informação. Então, fiquem atentos em fazer recrutamento e seleção, cursos de recrutamento e seleção para a área de TI. Vanessa, aula super esclarecedora, parabéns. Bruna, fala um pouco da HP. Bruna, vou te falar uma verdade, eu nunca usei uma calculadora HP na minha vida e acho complicadíssimo de usar. Tentei uma vez, não consegui fazer nem mais ou menos, tá? Então, pediu para a pessoa errada. Mas assim, de uma forma bem prática, assim, tá? De quem trabalha com contabilidade. Não atenta a tua energia para um assunto tão específico como o uso da HP. Porque assim, ó, é muito difícil, tá? E hoje em dia nós temos software que faz tudo que uma HP faz, só tô colocando os dados ali de uma forma muito mais visual, de uma forma muito mais didática. Então a HP não seja o foco de vocês nesse momento. Eduarda, que aula excelente. Poxa, muito obrigado. Taxas, VPL, TIR, não estudei a respeito desse assunto para poder falar a respeito disso aí, peço desculpas, mas a gente pode tentar explanar num outro momento. Bem esclarecedor. Tem gerenciamento em TI, é aquilo que eu estava falando anteriormente. O gerenciamento em TI, né, são os projetos voltados para a área de tecnologia de informação, implementação de sistemas, né? E por que precisa gerenciar um projeto para isso? Às vezes não é um sistema pronto que soluciona todos os problemas de uma empresa. Então vai ter que ver, olha, os dados vão ter que entrar assim, vai ter que ser usado pelo pessoal da produção, vai ter que ser usado pelo pessoal do administrativo, vai ter que ser usado pelo pessoal do RH, e, né, fluxo de informações. Então, é a mesma coisa, ele tem o mesmo fundamento, né? Só que ele é voltado para a área de TI, né? Maria Gorete, Deus te abençoe, amém, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se não, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Quero dizer que foi um prazer essa aula. Quis tentar fazer ela bem dinâmica, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês, e eu já deixo em aberto aí o espaço para nós pensarmos na nossa próxima live, né? Vamos tentar fazer para essa semana aí. Eu vi o pessoal comentando a respeito de empreendedorismo, né? É bacana o conceito de empreendedorismo, eu tenho já bastante conteúdo e bastante experiência. Se vocês quiserem, a gente pode trazer. Eu particularmente, sou um embaixador do empreendedorismo, vamos dizer assim, porque eu incentivo muito as pessoas a não dependerem somente de ser contratadas no mercado profissional, mas seguirem os seus negócios por iniciativa prática, né?